Olá, turminha, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Por aqui estamos bem, graças ao nosso bom Deus. E hoje eu quero iniciar a nossa aula agradecendo a Deus pelas dádivas diárias que Ele tem nos concedido. Turminha, hoje é terça-feira e não é dia da Tia Mari aparecer por aqui. Mas nós estamos em uma semana diferente, porque estamos na nossa semana das avaliações, e por isso hoje, terça-feira, eu apareci por aqui, porque a nossa prova hoje é de geografia. E a Tia Mari veio fazer uma revisão com vocês dos capítulos 3, 4 e 5, que são referentes ao conteúdo da avaliação de hoje. Eu vou fazer a revisão com vocês e em seguida eu farei a leitura e a explicação de cada uma das questões da avaliação para que vocês possam fazer aí em casa com mais segurança e tranquilidade. Combinado, turminha? Então, para começar as nossas atividades de hoje, eu preciso que vocês abram a apostila número 1 de Geografia lá nas páginas 132 e 133. Lá nós encontraremos o Para Relembrar do capítulo 3. E é ele que eu vou ver com vocês agora. Enquanto vocês pegam a apostila de vocês aí em casa, eu vou abrir a minha aqui, projetar a minha, para que vocês possam acompanhar comigo. Aqui nós temos as páginas 132 e 133, e elas são referentes ao capítulo número 3, e nesse capítulo nós estudamos algumas características da população brasileira. Nós vimos que uma das características da população brasileira atual é que, vamos lá, as famílias, elas têm diminuído no Brasil. É cada vez mais comum as famílias com um ou dois filhos. Antigamente, as famílias elas eram muito numerosas. As pessoas elas tinham 9, 10, 11, 12 e até 14 filhos. Com o passar do tempo, isso foi diminuindo. Hoje as pessoas têm um ou dois filhos no máximo. Por quê? Porque elas passaram a fazer o planejamento familiar. As pessoas hoje, antes de ter os filhos, elas pensam, elas param para pensar se elas terão dinheiro suficiente para manter esse bebê e para que todos da casa vivam ainda em conforto, com uma qualidade boa de vida. Então, hoje as pessoas pensam que elas vão precisar investir em serviços de saúde, em serviços de educação, e aí elas passaram a planejar. Por isso, o número de filhos foi diminuindo, porque as pessoas investiram em planejamento familiar. No Brasil, havia mais de 190 milhões de habitantes em 2010. O Brasil é um país populoso, nós temos muitas pessoas morando por aqui, muitas mesmo. Mas como que a gente sabe quantas pessoas moram por aqui? Que as famílias foram diminuindo a quantidade de filhos? Sabe como nós ficamos sabendo de informações como essas? Porque aqui no Brasil, nós temos o IBGE. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E este instituto, de 10 em 10 anos, ele faz a contagem da população brasileira. Esta contagem recebe o nome de censo demográfico. Como que é feito o censo demográfico? Os recenseadores, que são os trabalhadores do IBGE, durante um ano, eles passam de casa em casa coletando dados com quantas pessoas moram ali, quantas são adultos, quantos são crianças, homens, mulheres, quanto essas pessoas recebem, onde elas trabalham. E durante esse ano inteiro eles recolhem esses dados. No próximo ano, o IBGE divulga esses dados para a população. Esse ano 2020 era ano de recenseamento, mas em função da pandemia que estamos enfrentando, o IBGE acabou adiando. Então, esse ano nós não teremos o censo até que toda essa situação esteja sanada, né? Para que os recenseadores também trabalhem em segurança. Aqui, outro aspecto que nós estudamos foi que,
Com o aumento da esperança de vida, a tendência para os próximos anos é que a população idosa seja a mais numerosa. No Brasil, a expectativa de vida ela veio aumentando com o passar dos anos. Por que essa expectativa aumentou e o que é essa expectativa de vida? Antigamente, por aqui, as pessoas viviam em média de 30 a 40 anos. Então, as pessoas morriam muito novas. Por quê? Porque faltava investimento em serviços básicos de saúde, as pessoas muitas vezes não tinham acesso à vacinação, não tinham acesso à água tratada, à rede de esgoto encanada, e aí acabavam pegando doença e morriam muito cedo. Com o passar do tempo, o governo ele foi investido em serviços básicos de saúde, ele investiu na vacinação, nas campanhas de vacinação, ele investiu em tratamento de esgoto, em tratamento de água, em serviços de saneamento básico, encanar a água, o esgoto, tudo isso fez com que muitas doenças desaparecessem. E assim a expectativa de vida foi aumentando. Hoje, um brasileiro vive em média de 70, 75 anos. Então, olha como o investimento em serviços básicos de saúde, em serviços de saneamento básico, de vacinação, fizeram com que a expectativa de vida do brasileiro aumentasse. Outro fator que nós estudamos no capítulo 3 foi que, por causa da história da ocupação e das atividades econômicas do Brasil, a população se concentra próximo ao litoral. A região litorânea é aquela que se encontra próximo ao mar. Esse fator, ele vem desde a colonização do país. Como nós sabemos, os portugueses, eles chegaram no nosso país através das caravelas e essas caravelas vieram pelo mar. Então eles pisaram na terra brasileira litorânea, lá no litoral. E desde essa época, como eles chegaram por ali, essa região ela foi ficando bastante povoada, eles criaram as vilas, depois as cidades. As primeiras cidades que foram criadas aqui são todas cidades litorâneas, em função de os portugueses terem chegado pelo mar. Então, esse fato é um fato histórico e que permaneceu até hoje. Até hoje, a região mais populosa do nosso país é a região litorânea. Turminha, agora eu quero que vocês passem para as páginas 148 e 149, que são referentes ao Para Relembrar do nosso capítulo 4. No nosso capítulo 4, nós ainda continuamos estudando algumas características da nossa sociedade, do nosso território brasileiro. E uma dessas características foi que a qualidade de vida e a facilidade ou a dificuldade que determinada população tem de receber serviços como saúde, educação, além do acesso à renda. A qualidade de vida, ela está relacionada à população receber ou não serviços básicos como os de saúde, o atendimento médico, a vacinação, a, a distribuição de remédios, serviços também de educação, as escolas, além do acesso à renda, as pessoas terem bons salários. Então, a qualidade de vida, ela está relacionada a esses três fatores: a saúde, a educação e a renda. Quanto melhor e maior forem esses fatores em uma sociedade, melhor será a qualidade de vida das pessoas que moram ali. Quanto mais dificuldade essas pessoas tiverem para acessar os serviços básicos de saúde, para frequentar uma escola e elas possuírem baixos salários, pior será a qualidade de vida delas. Outro aspecto estudado por nós nesse capítulo foi o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, e ele é medido justamente pelos fatores que eu acabei de falar com vocês. Nós fazemos a medição do IDH através dos fatores da renda, da educação e da saúde. Quanto melhor forem esses aspectos, maior será o índice de desenvolvimento humano de um lugar, de uma cidade, de uma sociedade. Outro aspecto que nós estudamos no capítulo 4 foi que é importante entender
a necessidade de se cuidar da natureza para ter uma boa qualidade de vida, investindo, por exemplo, em coleta de lixo. Outro fator que também é importante para a qualidade de vida de uma população é investir em serviços que cuidam do meio ambiente, que cuidam da natureza. Quando um governo ele investe, por exemplo, em uma coleta seletiva, ele está contribuindo para uma melhor qualidade de vida, porque ele está fazendo a coleta correta do lixo, o descarte correto do lixo, e todos esses fatores contribuem para uma melhor qualidade de vida. Quando as pessoas não desperdiçam os alimentos, quando as pessoas elas utilizam o recurso daquele local com consciência, tudo isso é investir em qualidade de vida. Nós moramos em um lugar mais limpo, um lugar com ar mais puro. Nós temos prazer de viver em locais onde a natureza é bonita. Tudo isso contribui para uma melhor qualidade de vida. Nós vimos também que em locais com indicadores de saúde que precisam ser melhorados, a população pode apresentar maiores índices de doença. Esses indicadores, eles indicam se os serviços que são oferecidos para aquela população de saúde, por exemplo, o atendimento médico, ele é um atendimento médico feito com qualidade ou sem qualidade, ele não dá conta de atender toda essa população. Quanto melhor for o atendimento médico em um lugar, o investimento em campanhas de vacinação, essas pessoas que moram ali, elas apresentarão uma maior expectativa de vida e elas também apresentam menores chances de contrair doenças, porque há investimento nos serviços de saúde naquele local. Se o governo ele não faz investimento nesses serviços, as pessoas ali, elas têm uma tendência muito maior de ficarem doentes, né, de pegarem doenças, e inclusive afeta na mortalidade infantil. Muitas crianças acabam morrendo nesses locais onde não há o investimento em serviços básicos de saúde. Então, as pessoas acabam morrendo mais, vivendo menos, há muita mortalidade infantil. Esses locais acabam que não são locais com uma boa qualidade de vida para se viver. Outro fator que nós vimos no capítulo 4 foram as desigualdades sociais. O que é desigualdade social? A desigualdade social é quando, em uma mesma região, uma parcela da população tem acesso a serviços de ótima qualidade, enquanto uma outra parte maior tem acesso a serviços de qualidade inferior. No capítulo 4, nós fizemos a análise de uma imagem bem interessante. Nessa imagem, nós tínhamos um condomínio de luxo de um lado e uma comunidade muito carente do outro. Isso é desigualdade social. A desigualdade social é quando em um mesmo lugar, em uma mesma região, em uma mesma cidade, existe uma parcela da população que tem acesso a ótimos serviços de saúde, a muito bons serviços de educação e também tem uma renda boa. De um outro lado, nós temos às vezes, na maioria das vezes, uma grande parcela da população que tem um acesso muito precário a serviços básicos de saúde. Essas pessoas elas não conseguem atendimento médico, elas não conseguem um atendimento em hospital. Essas pessoas também, elas muitas vezes não conseguem frequentar as escolas e ainda recebem baixos salários. Isso é desigualdade social. De um lado, nós temos pessoas vivendo em uma vida muito confortável, enquanto de outro lado, nós temos pessoas passando necessidades básicas. Eles não conseguem manter alimentação, saúde, educação e uma boa renda familiar em casa. Agora, turminha, nós já estamos no Para Relembrar do capítulo 5. No capítulo 5, nós estudamos alguns fatores relacionados à migração. Vamos acompanhar aqui com a tia Mari. No Para Relembrar, então, do capítulo 5, nós começamos estudando que as pessoas, elas geralmente migram
pelas seguintes razões. Então, nós vamos voltar um pouquinho lá no capítulo 4. Nós vimos que no capítulo 4, algumas cidades, alguns países, algumas sociedades, elas investem em serviços básicos. Então, são sociedades onde as pessoas encontram uma boa qualidade de vida para viver ali naquele local. Quando as pessoas elas não encontram essa qualidade de vida, a tendência é que essas pessoas se mudem dali, porque elas vão para outro lugar buscar uma melhor condição de vida, um local em que elas terão acesso aos serviços básicos de saúde, acesso à educação e um melhor salário. Só que as pessoas elas não mudam só por isso. Esse é um dos fatores, e são esses fatores que eu irei estudar com vocês agora. As pessoas geralmente migram pelas seguintes razões. Então, uma das razões que faz as pessoas mudarem de um local para o outro é desastres naturais ou desastres causados pelos seres humanos. Existem pessoas que moram em regiões onde acontecem tsunamis, onde acontecem furacões, onde essas pessoas têm as casas devastadas pelas chuvas, pelos ventos, e eles acabam indo embora daquele local. Mas nem sempre é só por desastre natural. Essas pessoas também, elas podem migrar em função de desastres causados pelos seres humanos, como as queimadas. O ano passado, nós vimos uma queimada muito grande no Canadá. E muitas pessoas foram obrigadas a mudarem de suas casas porque o fogo consumiu tudo e foi uma queimada que provavelmente foi provocada pelo ser humano. Outro fator que leva as pessoas a se mudarem são as situações de guerra. Muitas vezes os países eles estão em guerra e aí a população começa a passar fome, começa a passar necessidade básica, eles não têm atendimento médico, eles não conseguem frequentar a escola, e aí eles decidem se mudar, porque eles ficam morando onde há um fogo cruzado, as pessoas estão guerreando ali. Há muitos anos atrás, nós vimos uma migração acontecer de uma forma muito grande aqui no Brasil. Quando houve uma guerra lá na Itália, muitos italianos vieram morar aqui, em função de uma situação de guerra. Outro fator são as melhores condições de vida, que eu acabei de conversar com vocês. Muitas pessoas se mudam buscando melhores condições de trabalho, de estudo e de tratamento de saúde. Se as pessoas não encontram uma boa qualidade de vida naquele lugar, a tendência é que elas migrem, mudem desse lugar em busca de um lugar onde eles terão esses serviços oferecidos com uma melhor qualidade. Outro fator são as perseguições ou a discriminação étnica ou religiosa. Muitas pessoas, elas sofrem perseguições porque elas participam de um denominado grupo, ou porque elas são de uma determinada religião, ou porque elas são de um determinado grupo étnico. E essas pessoas, elas acabam tendo que mudar daquele local. A perseguição é tão grande que elas preferem sair de um lugar e morar em outro, onde elas vão ter uma vida mais tranquila. Em seu lugar de origem, as pessoas são consideradas emigrantes. Então, nós temos os migrantes, são aquelas pessoas que saem de um lugar para o outro. Migração é referente a qualquer movimento. Qualquer pessoa que saia de um local para morar no outro está relacionada à palavra migração. A migração, ela pode ser classificada em emigrantes e imigrantes. Os emigrantes são aquelas pessoas que saem daquele local. Então, eu tenho uma pessoa que mora aqui no Brasil. Aqui no Brasil, ela é imigrante, ela saiu do Brasil e foi morar nos Estados Unidos. Então, aqui ela é imigrante, porque ela morava aqui e foi para os Estados Unidos. Aqui ela é considerada imigrante. Quando ela chega nos Estados Unidos, ela é considerada imigrante. Lá nos Estados Unidos, ela é imigrante porque ela chegou lá de um novo país. Aqui no Brasil, que é o país de origem dela, ela é considerada imigrante. Nós vimos também que os refugiados são pessoas obrigadas a sair de seus países de origem. Muitas pessoas, por fatores que nós vimos, como os desastres,
as perseguições, as guerras ou uma busca por melhores condições de vida, essas pessoas muitas vezes elas também precisam se refugiar em situações de guerra ou de perseguição. E quando elas entram em um país, nessas situações, eles são refugiados. Nós estamos vivendo aqui no Brasil um período que nós estamos recebendo uma grande leva de refugiados. Eles têm vindo da Venezuela, por exemplo, que está passando por um período crítico político, econômico. Então, essas pessoas elas fogem de lá para cá em busca de uma melhor condição de vida. E eles são considerados refugiados, porque eles vêm realmente fugidos. Eles fogem da má condição que se encontra o país de origem deles, né? As migrações também podem ser internas. Os principais movimentos migratórios são conhecidos como êxodo rural. Essas migrações, elas podem ser internas ou internacionais. O que é migração interna e migração internacional? A migração internacional é aquela em que as pessoas elas saem de um país e vão morar em outro. Então, aquele emigrante que saiu do Brasil e foi morar lá nos Estados Unidos, ele fez uma migração internacional, porque ele saiu de um país para outro. A migração interna é aquela que acontece dentro do nosso próprio país. Eu dei exemplo para vocês em uma aula. Tia Mari, eu não sou daqui de Varginha, eu sou de Lavras. E eu vim para Varginha. Então eu fiz uma migração interna. Eu saí de Lavras para morar aqui em Varginha. Essa migração interna, ela também recebe uma outra classificação que é o êxodo rural. O que é o êxodo rural? É quando o homem que morava lá no campo, na fazenda, ele sai de lá e vem morar na cidade. Muitas vezes o êxodo rural ele acontece porque o homem do campo vem para a cidade em busca de melhores condições de vida. Ele vem em busca de emprego, de saúde e de serviços básicos de educação. Aqui nós terminamos a nossa revisão e agora eu quero que vocês estejam em um lugar calmo, tranquilo, que vocês estejam concentrados com todo o material que vocês precisarão, estojo completo do lado de vocês e com a avaliação em mãos. Para agora sim nós passarmos para a leitura da avaliação. Turminha, eu sempre falo para vocês que para que nós possamos fazer uma boa avaliação, é necessário que nós façamos, no mínimo, 3 leituras daquela questão. Nós precisamos ler aquela questão 3 vezes. O nosso cérebro, ele só processa a informação correta quando a gente lê pelo menos 3 vezes. Então, eu vou fazer a primeira leitura, vou explicar, mas vocês ainda farão mais 2 vezes em casa, certo? E isso vai fazer com que vocês tenham sucesso na realização da nossa avaliação de hoje.